E aí a gente vai para a segunda pergunta. Em tempos de fake news, retrocesso e obscurantismo, gostaria que vocês comentassem a frase direitos humanos para humanos direitos. Tudo que vem de um sentimento coletivo ou de uma percepção social e que é tratado como falta de racionalidade me preocupa, porque é a tentativa de reconhecer falta de aptidão racional naquele que pensa diferente de você. Então, todo aquele que fala direitos humanos para humanos direitos seria uma nítida demonstração de falta de aptidão racional. Esse tipo de pensamento muito me preocupa, porque é você imputar falta de racionalidade àquele que não pensa como você pensa. E isso é um aspecto de intolerância. Intolerante é aquele que não aceita o posicionamento do outro e é incapaz de conviver com esse pensamento, de se aproximar, de tentar entender esse pensamento. O que só era possível de se arrefecer a partir de uma convivialidade. Então, vamos tentar entender o que está por trás dessa assertiva. Direitos humanos para humanos direitos. Como eu disse, a partir da resposta à pergunta anterior, a própria ideia de direitos humanos está muito ligada à dignidade da pessoa humana, pois seria um rol de direitos previsto para tutelar os sujeitos que têm uma peculiar condição, dignidade. E por que tem essa peculiar condição de dignidade? Porque é a própria imagem e semelhança de Deus. E por que a imagem e semelhança de Deus? Porque é um fundamento judaico-cristão aí. E esse fundamento judaico-cristão determina, segundo os pensadores, os primeiros teólogos que se debruçaram sobre essa temática, de que a dignidade da pessoa humana, segundo o mandamento bíblico, decorre da própria imagem que o homem porta de Deus. E reportando a imagem de Deus, ele reporta algo divino. Ele ontologicamente tem algo divino em si. Entendido que a imagem de Deus remete a uma questão ontológica, remete a uma questão de essência, ou seja, enquanto a imagem, somos também algo divino, pois temos algo divino, qual seja, o que seja a imagem. A ideia de semelhança a Deus seria decorrência de um caminhar segundo Deus. Falam esses estudiosos. A semelhança de Deus seria por obedecer o Opus Dei, ou seja, a obra de Deus. Trilhar o caminho de Deus, percorrer o caminho de Deus. Então seria tão mais semelhante a Deus quanto mais obedecesse aos mandamentos de Deus.
nesse sentido, seria mais digno o humano que obedecesse os mandamentos de Deus. E aí fica muito fácil compreender. Se direitos humanos são para aqueles que apresentam dignidade, e se dignidade, numa concepção judaico-cristã, é decorrência da imagem e semelhança de Deus, e se a imagem de Deus decorre de uma essência divina por sermos idênticos a Deus em imagem, a semelhança é decorrência de um campo ético, ou seja, uma obediência aos mandamentos de Deus. É nesse sentido que só seria digno, e nesse caso, suscetível à tutela, aqueles que fossem a semelhança de Deus. Ou seja, que observassem os mandamentos ipsis literis, in totum, literalmente no todo, os mandamentos de Deus. E aí eu entendo da onde surge a ideia de que direitos humanos para humanos direitos. Ou seja, direitos humanos aplicáveis unicamente a quem é imagem e semelhança de Deus, inclusive no aspecto ético, moral. Percebem como todo um fundamento teológico que existe, que é transmitido, que passa por gerações, que existe de fato no mundo fenomênico, gera consequências no mundo dos fatos? Como alegar por alegar de que os direitos humanos têm um aspecto unicamente baseado na racionalidade, não encontra ressonância nem respaldo no mundo dos fatos? E isso faz com que aplicar os direitos humanos na forma de que ele é previsto e foi socialmente sedimentado não acarretará as respostas adequadas para um problema que é de distribuição iníqua de poder e não reconhecimento de cosmovisões diferentes de mundo. Eu acho que é aqui que nesse ponto a pergunta 2 e a pergunta 1 se entrelaçam. Direitos humanos precisam ser problematizados a partir de seus fundamentos, sob pena de total inaplicabilidade por falta de respaldo e fundamento social. O mundo é das interações intersubjetivas que, valoradas, geram respostas normativas. Não respostas normativas que regulam as relações intersubjetivas de forma cogente, pois assim existirão normas que não pegam, que a sociedade refuta.